Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre a Era Napoleônica. Fizemos uma revisão, né, na outra aula e no último tema estudado a gente estava vendo o contexto da Revolução Francesa. O Napoleão ele foi muito importante, né, não só para o contexto da França, mas como para o desenvolvimento da Europa, né, as políticas aí, e sociais desenvolvidas na Europa nesse contexto. A gente vai ter muitas modificações nesse movimento, e aí a gente parte aí do final da Revolução Francesa com um destaque do exército napoleônico atrelado à sua figura. Aqui eu coloquei a imagem, né? O tema do slide já é o tema da aula, acho muito legal isso. E aí vamos pensar um pouquinho na questão do que foi esse movimento do Império Napoleônico, né, da Era Napoleônica, e as suas consequências aí para o território europeu. O Napoleão ele foi uma figura muito importante, teve grande representação militar, política, sua história, né, de vida norteada por muitos estudos. Ele foi uma pessoa muito inteligente, teve bons professores, estudou em boas instituições aí de ensino. E aí ele tem um destaque muito grande no exército, né? E suas práticas militares e políticas são de grande destaque, né? Ele leu muito Maquiavel, os princípios aí de uma representação política muito forte, muito centralizada. E isso se reflete aí no seu processo histórico e de atuação na França. E aí eu coloquei algumas questões para a gente pensar aí ao longo da aula e para a gente discutir também posteriormente nos encontros, né? Uma das medidas mais importantes em seu governo foi a instauração do bloqueio continental. E por que essa prática não deu muito certo? Né? A gente vai ver ao longo da aula que ele instaurou como medida econômica para a França, esse bloqueio continental, e aí é importante pensar porque não deu muito certo, né? Quais foram as consequências disso para a França, e não só para a França, mas para todo o contexto europeu da época. E quais foram as maiores, né, consequências para os países europeus após, né, a derrota definitiva do Império Napoleônico. A gente vai ver que vai começar um período de derrotas e a gente vai ter batalhas que vão ser definitivas, como a Batalha de Waterloo, que vai por fim aí ao Império. E aí a gente pensar quais foram as consequências disso, né, para o território europeu, o que os países fizeram a partir disso, qual foi o restabelecimento do território, né, político europeu, econômico e social no contexto europeu, após a derrocada, né, a derrota definitiva do Império Napoleônico, quais foram as medidas adotadas a partir disso. Então são alguns norteamentos que é importante a gente pensar, porque houve mudanças significativas e que vai gerar aí um novo caráter de estruturas políticas, né, no século XIX. Então a gente já está passando aí por um momento de transição, e o início do século XIX ele é marcado aí por esses movimentos do Império Napoleônico e por suas consequências. Beleza? Então vamos estar vendo aí. Aí o destaque do exército, né, como eu havia dito, se dá a partir do final da Revolução Francesa. Então a gente tem aí o final da Revolução com o êxito do exército napoleônico, né? E o exército napoleônico ele vai ter grande apoio da camada aí burguesa e também do povo, né? Os camponeses, e o apoio popular vai ser importante para isso, porque a gente passou por um momento da França de uma constante ameaça externa, né? Então a gente tem uma ameaça externa muito significativa e uma instabilidade econômica muito grande. Então é importante que haja esse apoio não só do exército, da camada, né, militar, mas também do povo e das relações burguesas, né? A ala mais girondina vai ter uma constante aí, apoio do exército napoleônico e das relações de aliança que vão ser estabelecidas nesse momento também. Então a gente vai ter um contexto de busca, né, contínua e busca significativa da estabilidade e da pacificação, né, estabilidade econômica, estabilidade militar e dessa pacificação, colocando fim às ameaças externas que a França estava passando no fim da Revolução.
o que vai acontecer é que vai ter instaurado um golpe, né? O momento do golpe de 18 de Brumário, que ele vai colocar a deposição da consolidação política desse diretório, instaurando aí o consulado. E aí é durante esse consulado que o Napoleão, né, ele vai colocar uma detenção aí do controle político, buscando aí a pacificação da França, estabelecendo essas paz interna e externa. O consulado ele é estabelecido por 3 dirigentes políticos, né? E é nesse momento que o Napoleão mais se destaca na sua atuação política, colocando aí os caminhos para a sua centralização efetiva, né? A sua centralização política mais efetiva. E aí a gente começa falando um pouco da atuação do Napoleão no consulado, né? Então, no consulado ele vai bem no finalzinho aí do século XVIII, início do século XIX, 1799 a 1804. E aí ele começa várias modificações, né? Tanto econômicas quanto sociais. Então, ele vai criar o Banco da França, né? A criação aí de um banco com uma moeda nacional francesa, medidas aí que buscam recuperação econômica e o avanço econômico, como o processo de industrialização francesa. A França, nesse momento, era ainda agrária, então a gente tem uma baixa industrialização no contexto francês. No caso, né, a Napoleão, ele busca também a produção agrícola, né, então a questão econômica é um ponto muito significativo, buscando aí sempre o seu avanço e o seu reestabelecimento. Lembrando que durante o processo de Revolução Francesa, a França passou por várias crises e ela era majoritariamente agrária. Então, a gente tem um cenário bem diferente, né, de industrialização e desenvolvimento econômico, ao contrário do que acontecia na Inglaterra, por exemplo, né. A Inglaterra é a maior potência nesse contexto, maior potência mundial, e a gente tem aí a busca por uma industrialização cada vez mais efetiva. O Napoleão também ele vai reativar suas relações com a igreja, isso é importante para uma centralização maior na política e uma aliança com a igreja é muito importante, lembrando que houve, né, todo um afastamento da igreja durante o processo de revolução, desde da quebra, né, das alianças e até mesmo da revolta do clero, e aí a gente tem uma reativação das relações com a igreja, e aí com isso, né, com essas modificações, a gente começa uma efetiva centralização política e administrativa. No consulado também a gente vai ter a formação e a promulgação do Código Civil Napoleônico. É um código bastante importante, ele é muito inspirado aí nos regimes, né, políticos, de administração política, e ele estabelece algumas coisas, né, dentre elas a igualdade de todos os indivíduos perante a lei, então aqueles princípios da revolução, né, essa liberdade burguesa bastante buscada nos movimentos revolucionários burgueses, igualdade, liberdade, fraternidade, são os lemas também que o Napoleão continua estabelecendo nas suas administrações e atuações políticas. O direito à propriedade privada, estabelecendo aí fortes alianças com a própria burguesia, a proibição dos sindicatos de trabalhadores e greves, então a gente tem um movimento aí contrário, né, à mobilização da massa trabalhadora e dos grandes trabalhadores. O reestabelecimento da escravidão nas colônias. Lembra que essa escravidão nas colônias ela foi colocada por fim, né, no regime aí durante a Revolução Francesa, e aí a gente tem mais especificamente nos jacobinos, né, na ala jacobina, e aí a gente tem o reestabelecimento dessa escravidão, o que vai, né, causar também grandes conflitos, principalmente na Revolução do Haiti, né? A Revolução Haitiana aí é bastante colocada nesse momento também. A reforma do ensino médio, a gente vai ter uma educação aí como responsabilidade do Estado, isso é importante. Então, a gente vai ter algumas modificações, né, sendo estabelecidas nesse Código Civil Napoleônico, norteadas pelos princípios liberais propostos principalmente a partir da Revolução Francesa e das revoluções burguesas que aconteceram na Europa como um todo. Aqui eu coloquei o momento que o Napoleão ele recebe a coroa, né, e é titulado como o imperador, e é nesse momento também simbólico que ele pega e se autocoroa, né, colocando aí sua autoridade acima da igreja,
fazendo uma alusão ao que aconteceu com Carlos Magno lá na Idade Média. Então a gente tem um momento aqui da coroação do Napoleão e essa aliança com a igreja, ele se torna Napoleão I, consolidando o seu poder imperial. E aí a gente tem a sua intitulação, porque ele pega a coroa, esse auto-coroa, colocando aí o seu poder acima das representações religiosas. E aí a gente começa o Império Napoleônico nesse momento, né? Vai de 1804 a 1815. A gente vai ter diversas reações contra essa formação desse império e contra essa atuação centralizadora de Napoleão. Essas ameaças externas que aconteciam, né, que aconteceram durante a Revolução Francesa, elas começam a se recolocarem novamente, né, e a aliança aí de alguns países que vão formar as coligações e vão ameaçar a França constantemente nesse processo de império napoleônico. Então a gente vai ter esses países que formavam, né, monarquia centralizada e que temiam as mudanças estruturais, as modificações colocadas na Revolução Francesa, eles se uniam, né, em coligações para que houvesse uma atuação contra o Império aí napoleônico. Então vai formar a terceira coligação, basicamente, que é formada aí com a Inglaterra, a Áustria e a Rússia. Colocando o caso aí das monarquias centralizadas mais veemente, né, na atuação da Áustria e da Rússia. A Inglaterra era uma monarquia, como a gente viu o desenvolvimento aí da monarquia parlamentar, mas ela tinha um desenvolvimento industrial muito grande, ela era a maior potência mundial nesse período. Então tinha umas diferenças econômicas entre esses países, mas eram formados por monarquias centralizadas. Então a gente vai ter aqui vitórias napoleônicas, as primeiras batalhas aí sendo colocadas contra essa terceira coligação. A Batalha de Ulm foi contra a Prússia e a de Austerlitz foi contra o Império Austríaco. Então, nessas duas batalhas, começa aí as sucessivas vitórias do Império Napoleônico. Diante disso, a gente vai ter aqui a extinção do Sacro Império Romano Germânico, né, colocando aí a formação da Confederação do Reno, e é nesse momento que a gente vai ter o desenvolvimento mais voltado para questões econômicas da França. Então, o Napoleão ele vai objetivar nesse contexto o bloqueio continental, colocando aí algumas imposições, né, o bloqueio continental foi um movimento muito importante, porque ele vai impedir todos os países europeus a fazerem relações comerciais e industriais, de trocas, né, industriais, de manufaturas e produtos agrários com a Inglaterra. Então, esse momento ele bloqueia todos esses países europeus a fazerem qualquer tipo de relação econômica com a Inglaterra. Isso vai ser assim um movimento muito interessante, porque ao mesmo tempo, né, a gente vai ver que o Napoleão ele preza para que a França se desenvolva industrialmente, né, a nível inglês, mas a gente vai ver também que grande parte dos países europeus eles tinham dependências econômicas muito significativas com a Inglaterra, né? A gente tem um exemplo muito grande aqui no Brasil, que foi Portugal. A vinda da família real foi uma consequência desse bloqueio continental que foi estabelecido no Império Napoleônico. Então a gente vai ver a dependência desses países europeus com a Inglaterra, né? E a insuficiência da França no quesito aí de se desenvolver industrialmente para chegar a um nível, né, inglês, que era o que objetivava Napoleão. A gente vai ter o vencimento aí, né, vence as formações de coligações, ele consegue vencer nesse momento, né, todas essas batalhas, essas coligações que estão estabelecidas aí com os países europeus, e ele vai disseminando os seus princípios, né, liberais, e essa imagem que ele acabou sendo construída desse caráter libertador. Então, nesse primeiro momento, né, do Império Napoleônico, a gente tem um avanço muito significativo das suas vitórias, nas suas batalhas, e esse avanço também de dominação sobre esses territórios europeus com esse caráter de libertador, né, com os resultados do que foi a Revolução Francesa, e a gente tem essa construção simbólica de sua imagem como o salvador desses territórios, né? Ele vai lá para libertar esses países dessas monarquias, desse atraso, desse retrocesso que representava ainda essas monarquias centralizadas, que fazia alusão ao antigo regime, por exemplo. Então a gente tem nesse primeiro momento vitórias e atuação significativa do Império Napoleônico.
E os objetivos do bloqueio continental, né? A gente tinha os objetivos como isolamento econômico da Inglaterra, ele sabia que a Inglaterra era uma ameaça, né, econômica, e a marinha inglesa também fazia uma ameaça significativa. A gente tem aqui o objetivo de colocar a França como maior potência mundial, né, em uma hegemonia econômica e militar, baseando aí nos princípios de industrialização francesa, e, consequentemente, também o enfraquecimento da marinha inglesa. Então, basicamente, eles eram os objetivos, né, muito claros que o Napoleão tinha como essa atuação e essa imposição do bloqueio continental à Inglaterra. Teve muitos entraves, né? Não deu muito certo. Por quê? Porque a gente vai acabar acontecendo no contexto europeu, no contexto da França, um desequilíbrio econômico. Porque a França ela não tinha capacidade de ocupar o papel inglês nesse momento, né? Ocupar o papel industrial que a Inglaterra tinha nesse momento. A Inglaterra já vinha, né, com sua industrialização, com sua revolução industrial muito significativa, tornando-se a maior potência mundial nesse momento. E a França não, ela tinha um desenvolvimento agrário maior que o desenvolvimento industrial. Então não tinha condições econômicas e de industrialização da França nesse momento ocupar o lugar da Inglaterra. Posteriormente, talvez, né, se ele tivesse colocado um espaçamento aí maior de tempo até que a França pudesse se industrializar por completo e depois aplicar esse bloqueio, talvez o bloqueio continental tivesse êxito. Mas nesse momento não houve, porque a França ela não conseguia fazer relações econômicas, né, distribuir as manufaturas e os produtos industrializados para os países que faziam relações com a Inglaterra. Então a gente vai ter esse desequilíbrio econômico que vai ser o responsável, né, de não dar muito certo o bloqueio continental. E aí a gente vai ter aí o domínio também napoleônico sobre a Península Ibérica, né, sobre a Espanha, sobre Portugal, e também sobre a Rússia. E aí, nesse momento, né, quando a gente tem essa expansão cada vez maior do Império Napoleônico, né, atingindo aí a Península Ibérica, atingindo o território russo, é que a gente começa o processo do declínio desse Império Napoleônico. Portugal ele vai sofrer as intervenções, né, francesas, então é esse movimento que dá o processo histórico da fuga da família real para o Brasil em 1808, e aí o Napoleão ele acaba dominando, né, a Espanha, colocando o seu irmão no poder político, José Bonaparte. Vai ter muitos conflitos nesse contexto da Península Ibérica, o que vai fazer com que em um momento histórico o exército aí acabe se dividindo. E vai ter a questão da Rússia também. Então, nesse momento, a gente já vai ter várias questões, não só de um lado da Europa, né, que é o lado da Península Ibérica, como do outro também, que é a invasão russa. A Rússia ela não vai respeitar o bloqueio continental. De início, ela vai tentar, né, colocar algumas relações mais diferentes, colocar relações comerciais que aconteçam no mar e não no território. E isso depois, posteriormente, não vai ser sustentado, ela vai acabar desprezando mesmo o bloqueio continental, e o czar, né, que é o Alexandre I, no contexto aí político da Rússia, ele vai acabar aceitando assim, né, não colocando, não se temendo com as ameaças russas, e aí é quando o Império Napoleônico, o seu exército, se desloca para o território russo. Nesse momento já, né, de conflitos com a Península Ibérica e com a Rússia, a imagem de Napoleão, né, que era colocada como libertador, passa a ser distorcida, né, ela muda. Então ele começa a ser visto como o invasor. Então a gente vai ter vários movimentos aí contrários, mais, né, significativos, e aí a gente vai ter já o início do declínio efetivo do Império Napoleônico. Então a gente vai ter o czar, né, lá na Rússia, desprezou as ameaças de Napoleão e abriu os portos, né, russos mesmo, para o comércio inglês. E aí a gente vai ter já o início do fim. Napoleão ele reúne um exército, né, com mais de 600 mil soldados aí para atingir o território russo. Então o exército era um grande número de homens, e os russos eles vão acabar usando táticas muito efetivas no quesito aí desse momento de conflito, né, com o Império Napoleônico, e uma das principais táticas é a da terra arrasada.
que é basicamente, né, você meio que destruir uma certa localidade, né, acabar com as comidas, com a água, para quando esses invasores chegarem, já encontrarem a terra arrasada e não conseguirem, né, dar efetiva continuidade ao processo de conflito, ao processo de guerra. E aí é nesse momento que eles conseguem chegar a Moscou, e aí eles acham que eles encontram a cidade ainda em um suposto movimento, ainda havia, né, certos sinais que a população estava por lá e que estava aparentemente tudo certo, mas era uma armadilha, eles fizeram com que houvesse vários bombas escondidas em Moscou, e aí tinham também água envenenada, então tem todo um movimento aí de armadilha mesmo para o exército napoleônico. E que além disso vai ter o famoso, né, inverno russo. Então Napoleão ele meio que programou a tropa de seu exército para que chegasse ainda no verão, mas não deu muito certo. E aí o inverno russo acaba também atuando, né, um fator aí natural da Rússia, atuando para a derrotada mesmo do exército napoleônico. Então a gente tem táticas aí que vão derrotar significativamente o exército, né? Então quando o Napoleão, né, ele vê que há muitas mortes, o conflito ele acaba mesmo atuando aí de forma bem significativa no quesito de perda mesmo, né, de representantes do exército. A gente vai ter aí a derrotada do exército, e aí eles voltam, né, para a França aí com menos de 100 mil mortos. Então foi um momento assim bem difícil do exército napoleônico. E a gente vai ter, a partir disso, a formação da sexta coligação. Então a gente já tem um exército, né, totalmente derrotado, e aí forma-se a sexta coligação e que acaba vencendo, né, Napoleão na Batalha das Nações. Essa sexta coligação foi formada aí pela Prússia, Inglaterra, Rússia e o Império Austríaco. E aí a gente vai ter uma constante desestabilização do exército napoleônico nessa batalha também. E aí, por fim, a gente vai ter alguns acordos que serão estabelecidos nesse momento, né? Entre eles, a gente vai ter o Tratado de Fontainebleau, que é basicamente a abdicação do Napoleão ao trono francês, mas ele não deixa de ser, o título de imperador não deixa de ser atribuído a ele, mas somente a abdicação do trono mesmo francês, e ele é levado, né, a exílio na ilha de Elba. Nesse momento, né, na França, a gente vai ter o restabelecimento da dinastia Bourbon, né, foi a dinastia responsável pelo auge e o declínio do absolutismo, né, antes aí da Revolução Francesa, e aí a gente tem aí a governabilidade política do Luís XVIII. Nesse momento, o Napoleão ele fica em exílio na ilha de Elba, mas ele continua sua atuação, né, com seu contato com o exército, e tanto que o título dele permanece, e aí é o momento que ele volta para o território francês, ele volta para a França e acaba depondo, o governo de Luís XVIII acaba sendo deposto, né, ele acaba fugindo e tudo mais. É um movimento chamado Os 100 Dias, que é a volta de Napoleão à França, e ele é recebido, assim, com grandes clamores, a população, assim, acaba meio que louvando ele nesse momento, o exército começa a atuar junto dele, então a imagem dele é meio que reconstruída nessa volta ao território francês. Ele acaba governando aí por basicamente 100 dias, né, 3 meses, e aí é na Batalha de Waterloo, né, em 1815, porque quando ele volta, ele tem uma participação, uma aderência muito grande, né, do exército também e da população no contexto francês. As coligações, né, que ameaçavam externamente, elas se voltam contra esse movimento. E é na Batalha de Waterloo que o exército napoleônico é definitivamente derrotado em 1815. Então a gente tem uma saída, né, o exílio através do tratado, mas aí ele volta, e aí em 1815 que ele é definitivamente derrotado. Lembrando que, né, o exército dele já estava bem enfraquecido, a atuação política dele já estava bem enfraquecida, decorrente das outras batalhas, né, principalmente no contexto da Rússia. Aqui eu coloquei um mapa que mostra, gente, o Império Napoleônico, a extensão, né, do Império.
É importante a gente ver no mapa mesmo a extensão territorial, então aqui está por data, né, a anexação dos territórios por data, até aí 1812, né, que a gente já começa o fim do Império. Então a gente vê que ele se expande aí por boa parte do território europeu, né, da Europa Ocidental. E a gente tem as consequências de tudo isso, né? A gente viu que a formação atual de administração econômica, política foi muito significativa, né? Então a gente tem aí até mesmo uma construção simbólica da imagem dele, depois essa destruição da imagem dele, mas ele foi uma pessoa muito significativa nesse momento. A gente vai ter como consequência desse império a formação de um congresso, né, do Congresso de Viena, que é basicamente essas coligações desses países externos, Império Austríaco, Inglaterra, Rússia, Prússia, eles vão formar aí uma formação política, né, para que houvesse uma estabilização político-social nos quesitos, né, de pensamento e de atuação conservadores no continente europeu, pensando aí na formação das monarquias nacionais, pensando naquelas concepções de administração política e social do que aconteceu antes da Revolução Francesa. Então a gente tem um movimento bem conservador com o Congresso de Viena, né? Então eles tinham princípios aí de legitimidade e equilíbrio nesse momento, né? Equilíbrio de que houvesse paz interna para essas fronteiras, né? Restabelecer as fronteiras do território antes da atuação aí do exército napoleônico, legitimando essa atuação dessas monarquias nacionais, da atuação do que foi o regime político e social antes mesmo da Revolução Francesa. Então, a gente tem vários princípios que serão difundidos nesse momento para que houvesse essa restauração, né, no caso desses princípios e esse equilíbrio da Europa, né, respeitando aí a atuação de cada território, de cada espaço. Vão formar também, né, mais puxado pela Rússia, uma Santa Aliança, que é uma aliança militar, né, e a Rússia vai liderar esse movimento, que também objetivava contra manifestações nacionalistas e liberais, lembrando que os princípios da Revolução Francesa, das revoluções burguesas, e o que o Napoleão também pregava, né, durante seu império, era essa questão nacionalista e liberal, né? E os movimentos de independência na colônia. O que vai acontecer é que a gente vai ter o desencadeamento dos movimentos mais significativos de independência na América Espanhola. A gente vai ter também, porque assim, essa Santa Aliança, ela objetivava, né, a questão da recolonização, né? Era uma ameaça muito grande a recolonização da América, colocar os princípios coloniais novamente do que foi aí nos anos anteriores. Então a gente vai ter uma ameaça muito forte na América, né? O que vai influenciar significativamente na independência das Américas. E também numa atuação nacionalista da América, né? Então é nesse momento que os Estados Unidos eles começam a lançar, né, políticas de não intervenção, e a maior delas é a doutrina Monroe, né, que é a América para os americanos. Então vocês europeus fiquem aí nos seus determinados contextos que a gente vai acabar, a gente aqui da América acaba se resolvendo. E isso vai influenciar significativamente esse contexto. Também um movimento nacionalista no próprio contexto europeu. Então acaba que a Santa Aliança, esse Congresso de Viena, eles tentam, né, restaurar políticas mais conservadoras, mas que não vai dar muito certo. E vai acontecer movimentos contrários posteriormente, com fortes ideais nacionalistas e fortes concepções também de correntes liberais em alguns territórios da Europa também. Então aqui a gente vai ter a Europa aí do Congresso de Viena, basicamente essas, né, monarquias, essas potências, né, principalmente a Inglaterra, vão começar a repartir aí o território. A França ela acaba perdendo alguma parte do seu território, mas ela não perde, assim, partes muito significativas, mas ela acaba perdendo como forma de punição. Mas a gente vai ter a repartição aí do território, né, do que restou do Império Napoleônico. A Inglaterra, se eu não me engano, ela é a das que mais saem, assim, beneficiadas desse processo.
e depois vocês dão uma olhadinha com mais calma na repartição aí do território europeu, como que ficou após o Congresso de Viena. Então é basicamente isso, gente. Espero que tenha ficado claro, ficou bem rápido, porque eu acho que é uma ideia mais concisa, né, dos assuntos, e aí a gente vai discutindo posteriormente, conforme forem surgindo as dúvidas e os encontros. Valeu!